Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Amém. Nós vamos estar em pé e nós vamos abrir a nossa Bíblia, um texto bíblico. Você que trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. É o texto que nós tomaremos por base esta noite. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. A nossa leitura dará início no versículo de número 14. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 14. Enquanto os irmãos estão folheando as páginas seletivas da Bíblia, nós queremos louvar ao nosso Deus e a Ele tributar o nosso louvor em ato de gratidão por tudo aquilo que aprouve ao Senhor nos proporcionar na noite deste dia. Seja Deus glorificado pela vida de todos os arautos que nos antecederam aqui nesta tribuna e que foram canais de Deus para as nossas vidas. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Regis Silva, e parabenizá-lo por mais uma edição. Esta é a 14ª edição do Congresso Missionários do Campo, e é uma alegria estar com vocês aqui pela primeira vez. Já estivemos no Congresso em Pureza, e aprove ao Senhor nos proporcionar esta bênção de estarmos aqui com vocês. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Regis. Amém. Que Deus abençoe o pastor Regis e todos os organizadores do Congresso Missionários do Campo, todos aqueles que têm somado força com o pastor Regis, que de mãos dadas trabalham um ano inteiro para realizar este conclave espiritual. Todos os pastores que estão em nossa retaguarda, que Deus possa abençoá-los rica e abundantemente. Louvar a Deus também pela vida da minha esposa, está ali, a cantora Esther Nascimento. Acompanha-me nesta noite, é sempre muito bom tê-la comigo. Que Deus continue abençoando e a usando poderosamente. Os que acharam o texto bíblico, digam amém. Amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 14, que está escrito assim: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E você diz amém. Estejam todos assentados em o nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um dos clássicos do Antigo Testamento. Todos nós que aqui estamos, que de forma direta, que de forma indireta, já ouvimos alguém expressar acerca do texto que nós acabamos de ler. Remindo o tempo, nós não vamos nos deter ao contexto histórico e introdutório do Evangelho segundo escreveu João. É de nossa extrema peculiaridade e todos nós sabemos de forma enfática que este Evangelho ele é um Evangelho distinto da ótica ou da escrita de Mateus, de Marcos e de Lucas. Quando nós atentamos a esses três primeiros relatos, ou o Evangelho segundo escreveu Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos perceber que eles adotaram o mesmo propósito, tiveram o mesmo alvo, o mesmo objetivo. E o objetivo dos mesmos era nos revelar o Cristo por trás dos sinais, dos prodígios e das maravilhas. João, em contrapartida, vai nos revelar a partícula divina daquele que havia tomado forma humana. Por esta razão, quando nós lemos o prólogo introdutório joanino, que é o capítulo de número 1 do Evangelho segundo escreveu João, então nós vamos encontrar ele trazendo à nossa memória o princípio. E João faz questão de dizer que no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Este princípio é o Bereshit bara Elohim. João aqui está trazendo à nossa memória o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1. Eu amo o relato segundo João, porque João vai dar ênfase não aos milagres. Os que são amantes deste livro sabem um tanto quanto eu que João deu ênfase ao número 7. E é neste livro onde nós encontramos
7 milagres que foram transformados em sinais, 7 metáforas redentoras, onde Jesus usa a expressão eu sou, os 7 diálogos individuais de Jesus com os mais diversos tipos de pessoas, os 7 sermões exclusivos do Evangelho, e é neste livro onde nós encontramos as 7 ministrações particulares de Jesus para os seus discípulos. O capítulo que nós lemos, que é o capítulo de número 4, João aqui vai nos dar um relato minucioso, fidedigno, pois há quem diga que dos discípulos que foram à cidade para comprar comida, o único que prevaleceu com Jesus junto à fonte ou poço de Jacó foi o escriba João. É por esta razão que ele é tão detalhista, ele é tão enfático, ele é tão objetivo e ele é tão direto naquilo que ele nos narrou, naquilo que ele nos escreveu, de maneira que ele nos dá um relato com riquezas de detalhes. E perceba que no capítulo de número 4, ele nos apresenta Jesus saindo da Judeia e indo para a Galileia. Mas isso é interessante, porque quando nós contextualizamos o capítulo de número 4 do Evangelho segundo escreveu João, nós vamos perceber que de forma direta, intrínseca, ele está inserido, ou ele está complementando os últimos versículos do capítulo de número 3. E é no capítulo de número 3, nos últimos versículos, a saber, a partir do versículo de número 23, que João o escriba, ele vai nos revelar um dos últimos discursos de João o Batista, aquele que veio para preparar o caminho para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De maneira peculiar que João o escriba, ele vai fazer questão de nos narrar que João o Batista estava na região de Decápolis. A palavra Deca significa 10, Polis significa cidade, um conjunto de 10 cidades, onde João Batista estava exercendo o seu ministério batismal. Ele faz questão de nos anunciar que João Batista estava em Salim, perto de Enom, de maneira que ele realizava o seu ministério. E vai surgir um questionamento entre um judeu e os discípulos de João acerca do batismo, acerca da purificação, que é o batismo de João. E é interessante, porque João ele faz questão de nos narrar que a multidão afluiu para João Batista, e o grande questionamento a João Batista é acerca do batismo. Mas em dado momento, um dos discípulos de João vai tomar a fala, e referindo-se a João vai dizer: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, agora batiza. E a multidão que está fluindo para ele, para ouvir, é muito maior do que a multidão que aqui está. Você não precisa ir aos Estados Unidos, estudar 5 anos de exegese bíblica, para você perceber que o discípulo de João aqui estava enciumado. Na verdade, ele está olhando para João e está dizendo: João, aquele que você apresentou, aquele que você preparou o caminho, aquele que após sair das águas, quando o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba, você apontou para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Eis que agora batiza, ensina, discipula, e a multidão que está indo, afluindo para ele, é muito maior do que a multidão que aqui está. Isso é interessante, porque o discípulo de João começa referindo-se a ele como Rabi. No grego, koiné é didásculo, e didásculo é o mestre que está sobre todos os demais mestres. Perceba que ele refere-se a João dizendo: didásculo, Rabi, você é um mestre que está em ascensão, tornando isso mais entendido para você entender. Isso é o que eu chamo de exegese nordestina, pastor Regis, não é exegese sulista, é nordestina para você entender. Existem enciumados e logo eles olham para João e dizem: João, você é o mestre da atualidade, você prega muito melhor do que ele, você está aí mais tempo do que ele. E agora, aquele que é uma expressão pejorativa está agora, e todo mundo está fluindo para ele. E eu amo o comportamento de João, porque João toma fala e João diz: importa que ele cresça e que a cada dia eu diminua. Será que você pode levantar a sua mão e dar glória a Deus? João olha para ele e diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Por que, João? Porque ninguém tem nada aqui embaixo se lá do céu não for liberado. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus? João faz questão de olhar para ele e dizer: o meu prazer, na nossa linguagem, João diz: o meu prazer é vê-lo ensinando, porque eu só vim para preparar o caminho. Então a notícia que estava se propagando era que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João.
ao ponto que essa notícia vai chegar na cúpula judaica. Todos nós sabemos que Jesus enfrentou vários grupos religiosos, e na época de Jesus existia cerca de 26 grupos religiosos, que os historiadores nomenclam esses grupos de facções religiosas, de maneira que Jesus ele vai enfrentar uma dura e implacável perseguição da cúpula judaica. A cúpula judaica era um grupo constituído de escribas, anciãos e fariseus. As mais duras e diversas perseguições que Jesus encarou foi da cúpula judaica. Esses três grupos formulavam o grupo da cúpula judaica. Os escribas eram os homens dotados de inteligências daquela época, eram os chamados os copistas da lei. Os anciões eram homens dotados de sabedoria, e eram os anciões que aconselhavam. Eles tinham um caráter maduro e tinham habilidade de aconselhar. E os fariseus eram aqueles que controlavam 60% do povo no quesito religioso. Então logo nós temos aqui a cúpula judaica ouvindo que Jesus fazia e batizava mais discípulos de João. Então, a fim de fugir de um primeiro confronto direto com fariseus, escribas e anciões, então Jesus ele vai deixar a Judeia e ele vai ir para a Galileia. E isso é interessante, porque quando alguns dos discípulos de Jesus chegaram para ele de Jesus, a notícia que está percorrendo por toda a Palestina é que o Senhor batiza, faz e discipula mais discípulos do que João. Então quando Jesus ouviu isso, ele disse: nós vamos agora para a Galileia. E mesmo sem querer teologizar, se você estudar a cristologia, você vai perceber que aqui Jesus está saindo do primeiro ano ministerial, que é o ano inicial, e está entrando no segundo ano, que é o ano da popularidade. Jesus aqui ele deixa a Judeia e está indo para a Galileia. Mas o que eu amo é que Jesus olha para os seus discípulos e diz: me é necessário passar por Samaria. Dependendo da tradução bíblica vai dizer: me convém cruzar a província de Samaria. E todos nós sabemos que a Palestina na época de Jesus estava dividida em 3 regiões geográficas. A Palestina na época de Jesus estava dividida em 3 regiões geográficas. Logo nós tínhamos, arqueologicamente falando, logo nós tínhamos Galileia ao norte, Judeia ao sul, e entre ambos estava a cidade de Samaria. E todas as vezes que o judeu, pastor Regis, ele saía da Galileia para ir para a Judeia, como eles foram ensinados desde pequenininho, eles tinham que cruzar o Rio Jordão, e pela margem oriental do Jordão eles tinham que ir para a Galileia. Pois os amados irmãos são mais sabedores do que eu da rivalidade que havia entre judeus e samaritanos. Nós não vamos usar esse contexto introdutório de que 1000 anos antes de Cristo, quando o reino se dividiu e a Síria invadiu o reino do norte, levou cativo alguns judeus e trouxe babilônicos estrangeiros para habitar. Isso todos nós conhecemos, a gente aprende em escola bíblica dominical. A fim da verdade, havia uma rivalidade gigantesca entre eles, que perdurava por cerca de mais de 1000 anos. Então agora Jesus olha para os discípulos e diz: nós vamos para a Galileia, mas diferente das demais vezes, nós vamos cruzar a província de Samaria. E eu amo quando Jesus diz: me é necessário, porque no grego quando ele diz me é necessário, ele está dizendo: ainda que eu vá sozinho, eu vou passar por Samaria. Ainda que vocês questionem, mas eu vou passar por Samaria. Ainda que vocês não entendam, me convém passar por Samaria. Por mais que para vocês não seja aceitável o meu desejo, e a minha proposta é: nós vamos atravessar a província de Samaria. Nós vamos usar a didática, porque a homilética permite. Então você vai levantar a mão direita para o alto, levante a mão direita para o alto, levante a esquerda também, coloque a mão direita no ombro desse crente que está à sua direita, a mão esquerda no ombro desse crente que está à sua esquerda, e fale para ele, eu fale para ela, diga: Jesus, assim como passou em Samaria, está passando aqui esta noite. Você crê e pode dar glória a Deus? E se você crê e trouxe mão para levantar e glória a Deus para liberar, o mesmo Jesus que está passando aqui vai passar na tua casa, vai passar na tua rua, vai passar aonde você trabalha. E eu tenho uma notícia do céu para quem trouxe glória a Deus para o segundo dia do Missionários do Campo: é que aonde Jesus passa, alguma coisa acontece.
desce e Jesus te dará um sinal de que Ele passou na tua casa. Você crê e pode dar glória a Deus por isso? Jesus está olhando para eles, está dizendo: por mais que vocês não aceitem, eu vou passar por Samaria. E a gente não vai entrar naquele detalhe de que a viagem por Samaria durava 3 dias, e a viagem pela margem oriental do Jordão era 6 dias, e aquela quilometragem, que tudo isso a gente sabe, a gente está caminhando para a conclusão por conta do horário, de maneira que Jesus, ele está cruzando a província de Samaria. Toca no crente que está do teu lado e fala assim para ele: diga, Jesus está aqui, e Ele está passeando em nosso meio. Pede o foco, não. Jesus está indo, mas só que como homem ele se cansa. E quando nós estudamos a cristologia, a gente aprende que ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Embora ele tenha tomado forma humana, ele não perdeu os seus atributos exclusivos de Deus. É por essa razão que o nome dele é Jesus Cristo. Jesus fala da partícula humana, Cristo fala da partícula divina. De maneira que ele está cansado como homem, mas isso era uma estratégia do grande missionário que foi Jesus. Ele está cansado, e aonde que ele se cansou? Junto ao poço de Jacó. Ao meio-dia, que é a hora sexta, Jesus para junto à fonte de Jacó, e de um lado está o Monte Gerizim, do outro lado o Monte Ebal. Jesus está no vale, cansado ele sentou e olhou para os seus discípulos e disse: vão à cidade para comprar comida. Há quem diga que os seus discípulos, ou os discípulos de Jesus, foram à cidade de Sicar, porque Sicar ficava a 800 metros do poço. A cidade de Siquém, se nós atentarmos à arqueologia, nós vamos perceber que ela ficava mais distante, ficava distante do poço, cerca de 1,5 km. Então, enquanto os discípulos estão indo para Sicar, então logo Jesus ao meio-dia está sentado ao lado do poço e da fonte de Jacó. De repente veio uma mulher samaritana tirar água. Só que todos nós sabemos que meio-dia não é o horário de encher o cântaro. O horário que as mulheres enchem o cântaro é pela manhã cedinho. Mas que trabalhavam no campo e ao entardecer na fonte para encher o cântaro e voltar para suas casas. Aquela mulher teve uma grande surpresa, pastor Regis, porque quando ela começou a se aproximar da fonte, então logo aquela mulher percebeu e ela viu algo que nunca ela tinha visto. Porque, pastor William, ela viu ali alguém que estava sentado esperando alguém que viria até a fonte. Aquela mulher, quando viu de longe, ela disse: tem alguém na fonte. Mas ela não se espantou, pastor Regis, porque aquela mulher era uma mulher fugitiva da espada dos sacerdotes samaritanos. Aquela mulher vivia e habitava em cavernas, porque aquela mulher já tinha se casado com 5 e o 6º não era dela, de maneira que ela fugia. E a gente não vai entrar aqui, que todo mundo sabe que a cultura da época desta mulher era que quando o homem morria sem lhe deixar filhos, então ela tinha que casar com o irmão do falecido marido. Ela fez isso por 5 vezes. Na 6ª vez ela disse: eu não vou cometer essa mesma bobeira, eu vou escolher outro alguém, mas isso vai lhe custar muito caro, de maneira que ela vai ter que levar uma vida como uma fugitiva, porque os sacerdotes de Samaria buscavam ela para apedrejá-la. Quando ela viu Jesus na fonte, ela começou a olhar para as vestes de Jesus, porque o que diferenciava judeu de samaritano eram as vestes. Quando a mulher olhou para ele, a mulher disse: não tem problema eu me aproximar, porque se ele é judeu e está aqui, então a situação dele é a mesma que a minha. Como eu fujo dos sacerdotes de Samaria, ele está fugindo dos sacerdotes judeus. Então eu vou me aproximar, porque assim como eu, ele é um fugitivo da espada sacerdotal. Ela disse: eu vou encher o meu cântaro, ele não me conhece, eu volto para minha casa, ele segue viagem e tudo bem. Quando ela lançou o cântaro no poço, Jesus falou para ela e disse: mulher, dá-me de beber. Aquela mulher ficou espantada. Primeiro, porque ela encontrou alguém pela primeira vez na fonte. Segundo, porque tem um judeu falando com ela. Ela olha para ele e diz: sim, os judeus não se comunicam com o samaritano. Por que você está dirigindo a palavra a mim? De maneira que Jesus olha para ela e diz: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é aquele que te espera na fonte, ao invés de me proporcionar, você me pediria, porque a água que eu tenho é água
água viva. Isso aqui é profético. Toca no crente que está do teu lado e fale para ele. Diga, não foi você que marcou o encontro com Jesus aqui. Foi Jesus que marcou o encontro contigo. E eu tenho um recado de Deus para alguém que está aqui. A sua vida mudará a partir de hoje. Porque Jesus marcou o encontro contigo. Quem pode levantar a mão e abrir a boca para dar glória? Quando Jesus fala com ela, e a gente está caminhando para a conclusão por conta do horário, porque se deixar a gente faz vigília, né, pastor? De maneira que quando Jesus olha para aquela mulher e fala com ela, Jesus quebrou aqui 3 paradigmas sociais. O primeiro paradigma que Jesus quebrou é que as mulheres nos dias de Jesus eram muito mais inferiores aos homens. De maneira que os homens não conversavam com mulheres em lugares públicos. Podia ser mãe, irmã ou esposa. Lembra de João capítulo de número 2, quando Jesus chegou para ele, disse assim, quando Maria chegou para Jesus e disse assim, acabou o vinho. Jesus olhou para ela e como bom judeu disse, mulher, que tenho eu contigo. Não era que Jesus era grosso, era cultura. Jesus não podia conversar com ele em lugar público. Então Jesus está olhando para ele e está dizendo, sabe que eu não posso conversar com você? É cultura, você que me ensinou isso. Então Jesus, ele quebra a primeira regra, ou ele quebra o primeiro paradigma. Ele aqui está falando com uma mulher. O segundo grande paradigma que Jesus quebra é que Jesus está falando em um lugar público. E o terceiro paradigma que Jesus ele quebra aqui é que Jesus é o mestre. Ele está falando com uma mulher de uma má reputação. Mas quando Jesus olha para ele e diz assim, se você soubesse dom de Deus e quem é que está aqui, o que Jesus está falando para ela é, na verdade eu não vim aqui para saciar minha sede. Jesus está dizendo, eu vim aqui para saciar a tua sede. Pastor William, se Jesus estava ali para saciar a sede dela, por que ele pediu água? Porque Jesus nunca chega oferecendo, ele sempre chega pedindo. E ele está pedindo para nós aqui esta noite o que foi que nós trouxemos para oferecê-lo. E eu vou dar 30 segundos para você levantar a mão e dar glória a Deus. Ele tem coisas extraordinárias para te entregar aqui esta noite. Mas antes de te entregar, ele está perguntando o que você trouxe para me oferecer. O que você tem para me entregar. Se tem glória, libera glória. Se tem aleluia, libera aleluia. Faz alguma coisa. Ele está com os ouvidos aguçados para te ouvir. Urimi calabachandere barraia. Jesus poderia olhar para ela e dizer, eu vim te dar. Mas antes de oferecer, ele disse, eu quero beber água no teu cântaro. Eu preciso concluir, meu amado pastor. Mas todos nós sabemos que judeu, pastor é judeu, não colocava nem o pé onde samaritano colocava o pé. Imagina tomar água no cântaro. Olha a proposta de Jesus. Jesus olha para ela e diz assim, deixa eu te falar uma coisa, quem bebe dessa água tem sede. Pastor William, faz exercício? Eu faço. Jesus está olhando para ela e está dizendo, você não me conhece, mas eu sei que todo dia ao meio-dia você vem no poço. Meu Deus! Você não sabe nem de onde eu venho, mas eu sei que todo dia, ao meio-dia, no horário mais quente do dia, num vale você vem para encher o cântaro para que ninguém te ache, para que ninguém te veja, para que ninguém te encontre. Aleluia! Jesus disse, quem bebe desta água, estou dizendo, você vem aí todo dia. Mas quem bebe da fonte. Jesus aponta para o poço e diz, quem bebe desta água volta nela todo dia. Mas quem bebe da fonte. Dá um toque no mini das irmãs e fala para ele, diga, hoje você não vai beber do poço. Hoje você vai beber na fonte, na fonte, na fonte, na fonte. Aleluia. Deixa eu ver quem tem mão direita para levantar e glória a Deus para liberar. Deus nos trouxe aqui para nos entregar uma porção excelentíssima espiritual. Quem levanta a mão para receber aí pode dar glória. Eu vou dar 30 segundos para você dar glória a Deus. Vai. Eu quero ver se tem glória a Deus e aleluia nos teus lábios. Eu estou caminhando já para a conclusão, mas eu vou dar 30 segundos para você dar glória a Deus. Porque ele está dizendo, eu conheço você, conheço a sua história, conheço os seus acertos, conheço os seus erros, conheço as suas limitações, conheço os seus questionamentos. E marquei um encontro contigo aqui para dizer que a tua vida muda a partir de hoje. Ele vai te arrancar da
torna a ter sede. Mas quem bebe da água que eu dou. Quando Jesus disse quem bebe da água que eu dou, a mulher olhou para ele e disse: mas na tua mão não tem cântaro. Meu Deus. E o problema, Senhor, ela não sabia quem era, é que esse poço é fundo. Quem sabe se ela fosse um arqueólogo, iria olhar para ele e dizer: o senhor não sabe, a largura dele é 2,70 metros. E a profundidade é 40 metros. Só tira a água do poço quem tem cântaro. Jesus olhou para ela e disse: eu não estou te apresentando uma água material. Eu estou apresentando uma água espiritual. Porque quem bebe da fonte, aqui eu encerro, quem bebe da fonte, no seu interior fluirá uma fonte de água viva que nunca vai deixar de jorrar. Fique de pé aí onde você está, que a gente encerra agora. Mas fique de pé aí onde você está. Aperte a mão desse crente que está do teu lado. Aperte até ele dar um glória. Aperte até ele dar um glória. Vá. Eu estou me sentindo em casa. Se ele não der glória, dê um chute assim na canela dele. Aleluia, aleluia. Mas aperte a mão dele e fale assim para ele: diga: Deus te trouxe aqui esta noite. Porque você pode até ter chegado aqui como alguém sedento ou sedenta, mas ele está dizendo: vai voltar para casa sendo fonte. Quem pode abrir a boca para dar glória a Deus? Eu vou dar 1 minuto para você adorar agora. Para você adorar agora. Deus vai começar a tomar as fontes dele aqui esta noite. A partir de hoje você será fonte de Deus. Na sua cidade você será fonte. Pastor Aguinaldo lá em Guriei, o Senhor vai continuar sendo fonte de Deus que vai jorrar até o arrebatamento. Todos nós que aqui estamos, deixa eu ver a adoração de quem é fonte. Só quem é fonte abre a boca para dar glória a Deus. Isso aqui é profético. Incomoda esse crente que está do teu lado e fala assim para ele: você não é cisterna, você é fonte. É fonte. Deixa eu ver onde tem fonte aqui esta noite. Vamos encerrar? Eu vou fazer a última aplicação exegética e a gente encerra. Jesus olha e, trocando em miúdos, meu amado, o que Jesus está falando, pastor, para ela é: eu quero fazer de você uma fonte. Jesus está olhando para ela e está dizendo: eu sei que muitos te desprezam, mas eu quero fazer de você uma fonte. Eu sei que tem gente querendo te matar, mas a partir de agora você é fonte. Eu sei que tem gente à procura de você há alguns anos, mas você a partir de agora é fonte. Aperta a mão do crente que está do seu lado e diga: você vai sair daqui sendo fonte. Sendo fonte. E o diálogo foi tão bom, meu amado pastor, que quando acabou a pregação, pastor Regis, ela se esqueceu que era uma fugitiva, esqueceu o cântaro dentro do poço e correu para a cidade para anunciar que havia encontrado o profeta. E eu encerro fazendo essa aplicação. Deus está levantando fontes de água viva aqui nesta cidade, neste lugar, e por onde você passar vai jorrar água viva, vai jorrar água viva, vai jorrar água viva, vai jorrar água viva. Eu vou ficar repetindo isso até você receber e dar glória a Deus. Aleluia. Só quem é fonte, levante a mão e adore a Deus. Se é fonte, você não vai ficar calado. Vai dar glória a Deus e vai dar aleluia.
Incomoda o crente que está do teu lado e fala assim para ele: tem gente que queria que você morresse sendo cisterna rota, mas Deus te trouxe aqui para dizer que você é fonte, é fonte, é fonte, é fonte. E na fonte que é você não jorra daqui de baixo, jorra lá do alto. É Deus que vai dar inspiração no meio da mensagem, é Deus que vai batizar no meio da mensagem, é Deus que vai curar no meio da mensagem, é Deus que vai libertar no meio do louvor. Deixa eu ver quem é fonte, pode abrir a boca para adorar. Com os olhos fechados aí onde você está, adore a Deus. Adore a Deus. Você precisa entender, pastor Regis, aquela samaritana foi o maior investimento que Jesus fez em Samaria. E todos nós que aqui estamos, somos o maior investimento. Aleluia! Deus não investiu em imóveis porque Ele não é imobiliário. Aleluia! Deus não investiu em comércios porque Ele não é administrador. Jesus investiu em você. E você é o maior investimento de Deus aqui neste lugar. Aponte para no mínimo 3 pessoas. Se você quiser sair do seu lugar, enquanto a Jaine vai estar louvando a Deus, mas fale assim para ele, diga: você é o maior investimento de Deus aqui nessa cidade. Fale.